que um líder realmente mais gosta é de solução, né? Justamente de alguém que tome uma responsabilidade, de alguém que resolva, que traga exatamente uma inovação objetiva, né? Um líder, ele gosta disso, de algo que acrescente além do que ele já faz ou além do que ele precisa cuidar. Então, algo que alivie, mais do que alivie, mas que traga uma satisfação para ele. Falar mal do líder é fácil, não é verdade? Você que é empreendedor, você às vezes não acorda com a orelha queimando, falando, putz, alguém tá falando mal de mim. Deve ser aquele funcionário lá que só me dá trabalho. Pois é, eu sei. Isso acontece comigo também, meu amigo, minha amiga. A gente sabe muito bem como é que é empreender, né? Quando você tem uma equipe, você precisa gerenciar essa equipe, administrar, e não é só o trabalho, né? Hoje em dia, você falar que você só administra a sua equipe pensando nas tarefas, não é mais assim, né? Então, a gente hoje precisa olhar para as pessoas, né? Olhar o que as pessoas desejam, o que as pessoas querem e se preocupar em se desenvolver essas pessoas, porque, vamos combinar, o que a gente mais procura é alguém que tenha o mesmo olhar que a gente tem para a empresa, que tenha aquele olhar do dono, né? De se antecipar problemas, de tentar evitar coisas, de trazer soluções e não problemas para a gente, não é verdade? Então, hoje, né? Se você tem essa situação, você quer saber como resolver, eu vou mostrar um caminho. Então, eu sou Helene Costa, eu sou aqui a CEO da MKPE e a gente está aqui no MKPE Entrevista para conversar com o Gustavo Sansi, que ele é terapeuta transpessoal e ele é especialista em desenvolvimento pessoal e corporativo. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Wayne. Obrigado, muito bom estar aqui. Você fala da dor, né, do empresário. E o maior desafio, muitas vezes, aí na expectativa do empresário, a expectativa do líder, é que a pessoa já esteja pronta. É que ela já saiba, né? Tipo, transmissão de pensamento. Sim, tem esse problema na comunicação, né? De gestão mesmo no dia a dia, mas até mesmo numa contratação, na formação de uma equipe, né? Esse líder ele já espera, quando ele contrata, é claro, ele tenta ter a maior assertividade, esse gestor. O empresário, ele está contratando as pessoas para lidar ali na empresa dele e ele tem essa expectativa de que a pessoa esteja pronta, né? Como ele se preparou, como ela se preparou, talvez se capacitou tecnicamente, talvez a própria carreira, a própria vida foi dando aí subsídios, conhecimento, experiência para ela. E quando ela contrata alguém, é claro que todo líder, claro que todo empresário quer ali um braço direito, né? Quer ali alguém que alguém que sonhe tanto quanto ele, quanto ela. Mas essa é uma realidade extremamente rara. Tipo, deu sorte, né? Muita sorte, né? Essa congruência, essa sincronicidade aí para ela acontecer é muito rara. Então, esse é o primeiro paradigma pessoal que o empresário ele também precisa ter, né? Ele precisa assumir um dos pilares, né? Como você trouxe, pilar de pessoas, assumir essa vulnerabilidade, essa necessidade dele. Ele vai precisar formar pessoas, ele vai precisar formar, então, alguém que tenha esse espírito de liderança, que tenha o carinho com a empresa, com o produto, com o serviço que ele tem, com os mesmos objetivos. Ele vai precisar ali treinar, capacitar, engajar a pessoa para esse mesmo objetivo, né? Não vai vir pronto. Então, muitas vezes, esse é um dos paradigmas até que o empresário ele já está ali cuidando de tantas coisas, né? Tecnicamente, o mercado, o marketing, né? Ele está cuidando de inúmeros pratinhos e ele gostaria muito que alguém viesse com uma solução, né? Mas antes de dar frutos dessa solução, esse liderado, essa pessoa, ele precisa de muita rega, de muito cuidado antes de ter aí tanta produtividade, tanta assertividade como você mesmo, né? Como você mesmo é empresário. E né? como é que começa, assim, o empresário? Poxa, tá, legal. Mas como é que eu começo? O que eu faço? Como é o primeiro passo? Às vezes você pega um empresário pequeno, assim, que ele fala, cara, eu vou ter que ser o RH, eu não tenho uma outra pessoa aqui. Sim. Qual que é o primeiro passo que eu posso dar para eu começar a criar isso? Porque às vezes ele sofre com turnover, né? Treina uma pessoa, a pessoa fica boa, ela vai embora. Perfeito. Né? E aí ele não consegue reter talento. Então, aí ele fica naquele círculo que às vezes ele não sabe o que fazer. Perfeito. Inicialmente, eu observo que, na minha experiência, até nos líderes e empresários mesmo que eu atendo,
dentro das mentorias, seja online, seja nas empresas, e onde eu também já trilhei 12 anos aí de carreira organizacional, já dentro do escopo de liderança, né, do banco, por exemplo, Itaú. Eu vejo que um dos problemas de contratação é eu não ter alinhado internamente qual é o papel dessa pessoa. Parece simples, mas ela não está evidente para mim todos os recursos que eu forneço para essa pessoa, como eu apresento esses recursos, e qual é o escopo de trabalho. A gente fala isso de uma forma muito técnica, né? Às vezes, eu quero que a pessoa pegue isso, faça isso tecnicamente, sirva assim o cliente, mande assim os e-mails, mas e a dinâmica, o ritual do trabalho dela? Qual que é o melhor ritual que eu posso destinar, esperar que ela faça todos os dias, e aí ela vai estar realizando um bom trabalho? Quer dizer, se eu tenho traçado primeiro um caminho que eu vejo, olha, eu preciso de uma pessoa que queira fazer esse caminho com excelência, e eu apresento isso numa entrevista, seja no segundo momento, no primeiro momento é claro que eu como empresário eu quero conhecer essa pessoa, reconhecer os valores dela, reconhecer as capacidades, a experiência, mas no segundo momento preciso ter essa segunda oportunidade de também apresentar a empresa e checar com essa pessoa se faz sentido para ela esse rito, né, de trabalho, esse caminho dentro do trabalho, e se ela está disposta a fazer aquilo com excelência. E essa é uma comunicação que poucas pessoas fazem, né? Isso, todo relacionamento, né? Essa negociação, né? esse alinhamento mesmo. E aí é claro que isso custa tempo, é claro que isso custa tempo do empresário, né? Do contratante aí, da pessoa que está em processo, em vias de entrar na empresa. Mas o que facilita um tanto desse vínculo, né? Realmente faz sentido, né? Quando a gente vai entrar num jogo, né, em qualquer Olimpíada, em qualquer lugar, tem regras, né? Tem atributos para isso, tem o que vai acontecer, qual é o rito do primeiro, depois. E quando isso é esclarecido, essa moldura é muito bem apresentada, não tem surpresa, né? Aí sim, a surpresa que virá é do relacionamento humano, né? É claro que todos temos problemas, todos temos um dia que a gente está mais engajado, menos engajado, mais contente, menos contente, temos nossos desafios pessoais, mas a gente vai lidando com isso de uma forma secundária ao propósito que os dois estão ali, de uma forma bem alinhados. Faz sentido? Então, assim, faz todo sentido o que você está falando, que realmente a gente... por isso que você entende, às vezes, que as empresas que têm um porte maior, que já tem um RH, alguma coisa assim, eles levam um tempo para contratar as pessoas, né? Porque são várias etapas. Uhum. E aí, acho que entra muito nisso que você está falando. Mas eu não sei se hoje se chega nesse ponto do alinhamento de expectativas que você falou, de, olha, você vai vir para essa função, o caminho dessa função é esse, porque assim, a entrega é essa, o caminho que a gente faz, esse rito. Eu achei bem interessante você falou do rito, né? Que é o que prepara, é o que garante, por exemplo, que a entrega que você quer vai acontecer. Uhum. Né? E isso faz todo sentido, de você ter esse preparo e você alinhar. Olha, eu sei que você faz esse tipo de trabalho, agora, o nosso processo aqui é esse. Né? Você vai estar disposto a fazer esse processo para que a gente tenha ali a gente tenha na ponta o tipo de resultado que a gente quer? Perfeito. É exatamente por aí. E nesse instante, né, a gente, dentro dessa negociação, se a gente tem essa oportunidade, olha como é oportuno, né, reconhecer o que também é responsabilidade do liderado, né, do funcionário. Na verdade, funcionário é aquele que funciona, né? Hoje, se a gente até se coloca como colaborador de uma meta, colaborador de um objetivo maior, colaborador de um propósito maior, né? E é claro que se espera também que todos os colaboradores hoje tenham uma atitude de protagonista, né? Como a gente estava até conversando agora há pouco, né? Atitude de dono, né? Então, é claro que se espera, mas por que as pessoas não despertam isso, né? Ou porque os objetivos dela não estão claros também, né? Os objetivos da empresa e os objetivos dela enquanto pessoa, enquanto que ela espera do trabalho, né? Faz sentido essa coisa dos objetivos, né? De alinhar também
Assim, nem todo mundo sabe o que quer, né? Acho que é muito fácil a gente dizer o que não quer. Sim, sim. Agora, o que quer? A gente tem clareza do que quer? E aí você tem... eu sei o que eu quero, mas você tem clareza no sentido de você saber definir uma meta de uma forma que ela fique tão bem definida que você consegue, assim, visualizar a meta sendo realizada. Sim. Né? Tendo prazo, tendo lá clareza do número. Um exemplo que a gente sempre fala de perder peso, que fica muito claro, né? Eu quero emagrecer. Tá. Mas quantos quilos? Sim. Né? Até quando? Né? Então, o que vai ser feito para isso acontecer? É só emagrecer ou você também quer ter um corpo definido? Então tudo isso envolve uma meta. Então, assim, não é só emagrecer, né? Então, o meu objetivo ali no final é o quê? Eu quero estar em forma para praia. Eu quero usar um biquíni. Então, tá. Então, não é só emagrecer. Porque se você só emagrecer e não trabalhar, vai ficar com as pelancas, né? Sobrando. Então, tem que saber o que quer. Sim, sim. Tem que saber exatamente, né? De uma forma detalhada, de uma forma minuciosa aí, né? E é onde muitas pessoas... hoje a gente tem esse maior desafio do tempo, né? Eu sei que também os pequenos empresários, você até trouxe essa referência às grandes empresas, o processo como ele é de uma forma estruturada e até longo, né? E o pequeno empresário, ele tá ali o dia inteiro, ele precisa, ele mais uma pessoa, ele mais duas, né? Na loja, no serviço, na empresa online dele, e ele tem uma certa necessidade dessa agilidade, né? Mas essa relatividade do tempo, né? Eu quero a pressa ou agilidade, né? Eu quero fazer algo com muita pressa, contratar a primeira pessoa que me surge, né? Que eu tenho oportunidade, e ela também, porque é o momento rápido dela, o meu momento é muito rápido, e a gente vê o que vai acontecer, né? Ou a gente pode começar como todo relacionamento, né? Eu olho e a gente se atém a uma atração realmente. Olha, você tem o perfil, né, profissional que me atrai, eu tenho a empresa, o espaço, né, o objetivo organizacional que te atrai, ótimo. Então, como que a gente vai namorar, né? Como que a gente vai partir para o próximo passo? Olha, eu espero isso de uma relação, né? Eu espero isso de um colaborador. Esse é o papel, esse é as suas necessidades aqui, as suas tarefas, né? Seus objetivos, está claro para você, você tem qual dificuldade. E esse alinhamento, claro, de uma forma mais macro inicialmente, e depois a gente vai, essa proximidade do líder, né, do gestor, ele vai afinando, né, afinando esse instrumento junto com o colaborador. Mas é muito importante também que as pessoas, né, que estão aí acompanhando, elas se coloquem nessa posição, né? Eu estou cuidando da minha parte desse engajamento, desse bom resultado, desse bem-estar na minha empresa, né? O colaborador, agora estou perguntando, né? Eu assumo essa minha parte de responsabilidade, eu tenho claro o que é esperado de mim, né? Muitas pessoas, né, chegam até mim, e até mediante esse público maior, hoje grande, 80% do meu público vem de grandes bancos, vem do mercado financeiro, né, e se colocam em um momento ou eu desejo algo maior para minha carreira, eu quero ser promovido, eu quero ser gerente regional, eu quero ser superintendente, né, quero ser gestor. Hoje eu assumo uma carteira de investimentos, uma carteira de empresas, de pessoa física, por exemplo, e aí eu vou eu quero ir para a gestão de pessoas, né? Mas a primeira pergunta que eu faço é exatamente se elas percebem o que é esperado delas. E como elas olham para o trabalho, né? E muitas vezes é essa distorção que tem. Eu faço um bom trabalho. Ela se coloca nesse lugar. Eu sei que eu sou muito bom. Eu sou muito bom porque você está entregando esse resultado. Mas você é muito bom na percepção que você tem de trabalho. Será que é essa percepção que a empresa tem do que é um bom trabalho, né? Aí eu gosto de fazer um exercício que todo mundo pode aplicar, né? Eu falo, imagina um sócio, né, dessa sua empresa, ou imagina um superintendente, ou imagina quem é o CEO mesmo, né, dessa empresa. Se ele olhasse para essa cadeira que você ocupa, qual é a expectativa dele em relação a essa pessoa? Quais são os comportamentos e parte técnica que ele espera disso? Então, quando você faz esse exercício, né, de uma visão macro, né, de uma visão de uma hierarquia muito acima, é claro que vai ter uma visão muito mais analítica, vai ter uma visão muito mais executiva, muito mais refinada, né, muito mais responsável. E aí eu volto e faço esse exercício comigo mesmo depois. O quanto eu estou alinhado com
com esse pensamento, com essa ideia que eu mesmo trouxe, né? Mas, opa, pera um pouquinho, já tem uma ótima lista aí, eu dou match ou não, com realmente eu estou executando um excelente trabalho, né? Ou era uma percepção muito pessoal, muito baseada no clima que eu tenho ali no meu trabalho, o clima que eu tenho ali na minha Achismo, empresa, né? o famoso achismo, perfeito. Você falando primeira e segunda posição, né? Isso. Então, a pessoa se colocar numa posição, isso é muito importante, né? É o que a gente falou de olhar do dono, tem muito a ver com empatia também com o dono. O dono ou o gerente, enfim. Porque é aquilo, quando a gente está numa função, né, digamos assim, você tem outras pessoas acima de você, é muito fácil a gente criticar e falar assim, eu faria diferente se eu estivesse naquela função. Sim. Mas, assim, eu posso falar que eu fiquei 18 anos, né, trabalhando em multinacional, então, o que a gente percebia muito? A gente percebia muitas pessoas tinham muita ideação, né? Eu acho que quando eu for... a gerente não sabe nada, a supervisão não sabe nada. Se eu fosse, eu faria diferente. Eu falei assim, você faria diferente? Olha o ambiente, olha a situação que você está inserido, olha a situação que ele está inserido, as regras, as pessoas que estão fazendo parte, né, os stakeholders, né? Então, ele não faz as ações só para ele. Ele tem que responder a uma pessoa maior do que ele, que responde a uma outra pessoa. Tem a questão da própria sociedade, da própria comunidade, tem os funcionários. Então, assim, será que você realmente, dentro de deste ambiente em que ele está inserido, faria diferente dele? Sim. Né? É esse olhar. E aí é o que entra, assim, você quer ser um problema para o seu líder ou você quer ser uma solução para o seu líder? Né? Porque quanto vale para um líder ter alguém que realmente, olha, nossa, aquele cara olha para mim e ele não me traz problema, ele me traz solução. Ele se antecipou a problemas e me trouxe solução. Quanto vale isso para um líder? Sim. Muito. Demais, né? Eu falo até algumas pessoas, alguns colaboradores, quando estão na posição de liderado, né? Seja gestor, enfim, muitas vezes traz esse também questionamento ou essa dor, né? De como é que eu faço para melhorar minha comunicação ascendente, né? Como que eu preciso mostrar melhor a minha importância, minha relevância, preciso me vender, né? No meu trabalho. Eu vejo que a pessoa do lado foi promovida porque ela sabe se vender, e aí a pessoa diz, não, mas eu não gosto de me vender. Meu chefe, né, diz bem assim, que deveria ver o quanto eu sou bom, o quanto eu sou valioso para a empresa, né? E aí eu faço um primeiro questionamento, que é o que realmente um líder mais gosta de receber, né? Aí o liderado diz assim, ele gosta de receber meu melhor trabalho, meu bom resultado, né? Que eu entregue minhas metas, meus objetivos. Eu falo, olha, ele gosta porque isso alivia, né? Mas essa é a sua responsabilidade. Quem fica mais feliz com isso, é você ou ele? É você, então não é ele. O que um líder realmente mais gosta é de solução, né? Justamente de alguém que tome uma responsabilidade, de alguém que resolva, que traga exatamente uma inovação objetiva, né? Um líder, ele gosta disso, de algo que acrescente além do que ele já faz ou além do que ele precisa cuidar. Então, algo que alivie, mais do que alivie, mas que traga uma satisfação para ele, né? Então, quando você, liderado, apresenta uma solução, apresenta algo que faça sentido para, olha, eu estou resolvendo isso que é bom para você, né, que é bom para a equipe, eu quero te trazer uma inovação, uma ideia para resolver esse problema que a gente tem aqui na nossa equipe, com nossos clientes, eu estou trazendo uma solução, isso é bom para o líder, isso tem valor, né? Isso tem um valor além da sua cadeira de liderado. Né? Então, enquanto você não fizer isso, de uma certa forma, você está ali cumprindo muito bem seu papel. Eu digo, você está cumprindo 100% do seu excelente papel, que é aquele. Né? Mas o crescimento organizacional, o crescimento, né, de carreira, ele vai ao encontro desse movimento de eu transbordar, eu apresentar comportamentos, a minha inteligência, né, estratégica, além do que meu cargo pede, do que minha cadeira pede. Né? E isso se dá através dessa apresentação de soluções.
Sim, transbordar e além, né? Porque, assim, realmente, fazer o que todo mundo faz naquela função é o básico, Isso, né? isso. E aí tem outras atribuições. Quando você começa a subir, né? Você começa a subir na hierarquia, você já não, às vezes não está mais ali só fazendo para você já tem que lidar com outras pessoas, seus pares, seus líderes. Então, isso começa a mudar. E aí existem outras habilidades, né? Sim. Tanto que tem profissionais que são pessoas técnicas que saem da área técnica e têm muita dificuldade, porque ele é promovido porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Só que ele chega numa outra função que é uma função mais política, que ele vai executar menos e se relacionar mais, que ele vai ter que gerenciar, negociar, vai ter que lidar com a equipe, vai ter que lidar. Então, aí, às vezes, ele não quer, porque não é perfil, né? Aí entra até aquela questão, será que a pessoa tem perfil comportamental para isso? Ou, se ela não tem, ela entendeu que ela precisa desenvolver algumas habilidades novas, fora do perfil dela, para que ela consiga atingir os objetivos daquela função, daquela vaga? Perfeito. Tanto em grandes empresas como em microempresas, né? Quando a gente está falando de empresários, muitas vezes existe essa pulsão de crescimento, tendo em vista tudo que eu já experienciei, meus bons resultados, eu sou especialista em algo. Quer dizer, você tem maestria em executar algo, tecnicamente, você sabe lidar com seus clientes, você sabe lidar com o seu mercado, você sabe lidar com os seus stakeholders em modo geral, seus fornecedores, então você tem um bom relacionamento, mas é você quem faz isso. Agora, quando você vira gestor de pessoas, líder, quando você fala, olha, eu vou ter aqui a minha empresa, pronto, a partir desse momento, é muito provável que o tempo de você fazer seja reduzido para 10% disso, ou seja, você precisa aprender a fazer os outros fazerem, né, algo tão parecido quanto você fazia. Isso é muito importante, né? Por que é tão parecido? Porque muitas vezes também esse especialista é promovido, né? Eu abro minha organização, eu viro empresário, né? Arrisco isso no mercado, no cenário que a gente está, e a expectativa que eu tenho de um colaborador é que seja como eu fui. É que seja exatamente como eu fui. Mas os mesmos comportamentos, os mesmos... o mapa de mundo é outro, né? O mapa de mundo, as capacidades, os talentos, né? Somos outro ser humano, né? Ser enquanto humano. Então, como que posso exigir de uma pessoa uma matemática que funcionou para mim? Então, como essa capacidade do líder, do empresário de aprender, ó, esse é o ritual, né? Essa estratégia que eu usei tecnicamente, comportamentalmente, minha experiência me trouxe até aqui. Como eu transporto isso, ou como eu ensino, ou como eu mentoro, né, esse meu colaborador para que ele também descubra essas mesmas ferramentas, esses próprios caminhos, né, o modo como ele pode fazer aquilo com maestria também. A grandiosa também dificuldade de um empresário quando ele vai contratar alguém e ele diz, não, aquela pessoa nunca é boa, nunca é boa, nunca é boa porque não é igual a mim, né? Então, para um pouquinho, todo mundo tem talentos, né? Todos nós temos talentos inatos, né? Que somos aí raízes de pontos fortes. O que ela desperta que faz sentido para a empresa, que faz sentido para o lugar? E como que, então, essa é uma necessidade do líder e a favor da empresa, a favor do seu negócio, né? Como eu aprendo a despertar o melhor do outro? Como que eu aprendo a descobrir, a fazê-los também compreender que é uma força pessoal, que é um talento, e como a gente pode fazer isso, direcionar em prol do negócio, em prol dos produtos e serviços que a gente comercializa, que a gente serve, que a gente vende aqui para o nosso negócio. E como é que assim, o seu trabalho ajuda na organização? Como é que você trabalha hoje? O que você pode ajudar? Por exemplo, eu acho que essa situação é a situação mais difícil mesmo, né? Na verdade, a gente tem várias situações. A gente tem um liderado, né? Que às vezes ele não entende por que ele é promovido, por que ele não é promovido, né? Enfim. E aí ele também fica frustrado, aquela coisa toda. Tem a questão das gerações, a geração Z, milênio, a alfa, que daqui a pouco está entrando, então tem uma necessidade diferente, uma ansiedade diferente. Aí o líder, que já é mais velho, como é que lida com isso? Então, como é que você ajuda, né? Tudo isso? Em tudo isso. Um processo, se eu for trazer de um quadro geral, é essa tomada de consciência enquanto você
ativo e protagonista mesmo dessa carreira, desse lugar onde você está, né? É, então, tanto de um lado da organização, trabalhar tudo isso sobre conscientização do que é esperado pelo cargo, que é esperado nesse rito, né? nessa dança entre as pessoas, o que um serve ao outro. Então, na parte organizacional, para os líderes, é bastante importante quando a gente consegue despertar neles a necessidade de eles serem claros com tudo que espera, né? E aí não tem surpresa, né? Quer dizer, tudo aquilo que traz para a consciência, por isso que eu trouxe para esse quadro geral, quando nós trazemos para a consciência, é esse saber, esse conhecer, né? Eu conheço tudo que nos envolve, eu conheço tudo que eu sinto, eu conheço tudo que eu apresento. Para o liderado, nesse quadro também, aí a gente vai para todas essas estruturas, né? Tanto para o autoconhecimento, para a autopercepção, né? Pera um pouquinho, o que você está levando para o trabalho? Quais são os seus padrões de comportamento? Quais são os seus padrões de relacionamento? Como que você julgaria, né? Você avalia? Então, não espera o líder o gestor te dar uma avaliação, um feedback, né? Mas você mesmo, como é que você avaliaria todo o seu desempenho até aqui? Então, esse ganhar consciência de si, ganhar consciência do seu lado técnico, dos seus comportamentos e também do que mais você pode entregar para a empresa, né? Isso de um modo mais teórico aí, de um modo mais amplo, né? Mas hoje, em todas as empresas, né? Hoje, principalmente, eu trabalho identificando qual é o real problema, né, do líder, qual é o real problema dessa empresa nesse momento. Seja no âmbito de conflito, né, dessas pessoas, seja em alguma transição que aconteceu, né, então uma mudança, uma promoção que não ficou muito claro, né, um processo de meritocracia, um processo de gestão mesmo de pessoas. Então, muitas vezes que o próprio líder ele foge do conflito, ele foge de lidar com uma pessoa que tem mais... que gera mais desconforto nele em lidar, né, por crenças ou por uma forma de falar, uma forma de fazer tão diferente, né? Isso é muito comum, né? Porque é a coisa dos perfis. Então, é isso que você falou, eu acho que o mais importante é você trazer para a consciência, né? Que quem já estudou um pouquinho de comportamental e tal, já tem um pouco mais de noção do que é isso. Né? Mas acho legal você explicar um pouquinho o que se trazer para a consciência e por que isso é tão importante, né? Não só para a vida corporativa, mas para o pessoal também. Sim. Gosto muito, né, de uma famosa frase que enquanto você não se tornar consciente, seu inconsciente é que vai dominá-lo, né? Então, enquanto tiver alguma dúvida, né, você indo para o trabalho, seja você liderado ou líder, e você ainda tiver uma dúvida assim puxa, tem um desconforto e eu não percebo o que é, né? Tem algo que eu quero a mais e eu ainda não sei o que é, ou tem um espaço vazio, isso está num espaço do inconsciente, né? O não saber que eu não sei, né? Agora, tomar esse movimento como ativo, né? Tomar a consciência aí dentro desse ambiente organizacional e na vida, é de fato me tornar alguém muito ativo na maneira de analisar tudo o que está acontecendo. O que acontece no meu trabalho? Qual é o meu lugar? Qual é o meu papel? Qual é a minha relação? O que eu desperto, né? O que eu levo para os outros? O que eu recebo dos outros? Como eu recebo? No final do dia, como é que foi esse relacionamento? Eu trouxe solução ou trouxe problema? Né? O tomar consciência, então, é justamente voltado nesse lugar de responsabilidade na vida, né? De tornar-se presente, né? Enquanto eu estiver inconsciente, olha, muitas pessoas têm expectativa frustrada, né? O que eu quero dizer com isso? Eu espero que o líder saiba me valorizar, eu espero que o empresário saiba a minha dor, eu espero que alguma coisa aconteça de melhor no meu trabalho, mas eu não sei o que é. Eu espero que alguma coisa melhore no meu salário, melhore na minha relação com meus clientes, mas eu não me coloco ali como uma parte disso, né, com envolvimento real e digo, ok, qual é o problema, né? Eu dou um nome para isso. Isso é tomar consciência, né? Eu percebo que existe um desconforto, eu percebo que existe um espaço ali de melhoria
Ok, agora que nome que eu posso dar para isso? Tem a ver com meus clientes, tem a ver com meus fornecedores, tem a ver com comportamento, com a comunicação, tem a ver com crenças, né? Aí eu começo a ir ao encontro de nomear mesmo, qual é o conflito disso. E aí, quando a gente identifica o conflito, a gente já está desidentificado dele. Nesse momento que você dá um nome para algo, nesse momento que você, liderado, né, diz, não, o problema realmente está na falta de direcionamento, na falta de propósito para o que eu estou fazendo, eu nem sei se é isso mesmo que eu quero, eu não sei para onde a gente está indo, eu não sei para que rumo que isso vai me levar no final do ano, né? Então, ótimo. Então, é falta de direcionamento e propósito, é isso? Então, quando você nomeia, você se desidentifica desse conflito, desse problema. Pronto. Aquilo que te limitava não te limita mais, porque você já não é mais aquele. Você consegue olhar de fora. Nesse momento, você vai buscar recursos, dentro ou fora de você, para lidar com isso. Né? Então, essa tomada de consciência, quanto mais rápido a gente identifica um limite, quanto mais rápido a gente identifica o real problema, o problema em si, aquilo que está no cerne, né, de uma perda de produtividade, de uma perda de qualidade, de bem-estar no trabalho, por exemplo, fica muito mais fácil a gente agir, né, a gente olhar. Mas o que acontece é que a gente foge disso inconscientemente, né? Como eu digo que a gente foge disso a vida inteira, né? Desde criança que a gente vai fugindo dos nossos próprios problemas. Então, ser ativo, né? Ser consciente é ser ativo nessa busca, né? Porque é uma busca de transcendência, uma busca de eu vou identificar o problema, eu vou identificar e vou encontrar recursos melhores, né? Para que a gente consiga evoluir. E assim, uma dúvida que é uma coisa que a gente, né, que já estudou um pouquinho, quando você fala de desconforto, a gente já sabe o que é o desconforto, né? Mas muitas pessoas não sabem o que é esse desconforto, né? Então, você consegue dar exemplos para as pessoas que estão assistindo aqui e falar assim, para ela poder falar, putz, isso é um desconforto, né? Que ela não tinha percebido, mas que aquilo estava incomodando, enfim, onde é que ela sente o desconforto, sabe? Legal. O desconforto ele vai aparecer, se você perceber, já aconteceu ontem, aconteceu anteontem, acontece quase sempre se você está aí no ambiente de trabalho, numa empresa, quando você tem alguma sensação, né? Uma sensação que te deixa com uma energia mais baixa, ou uma sensação de dor, uma sensação que no corpo fique desconfortável, né? Então, de repente, veio meu chefe, veio minha gestora, veio meu líder, né? Eu uso chefe porque as pessoas ainda chamam muito de chefe, né? Chefe Exato. Mas ainda é uma linguagem tão usada. Não, usa-se muito, né? Mas eu acho que a gente vai mudando, até por conta das gerações. As gerações já vão mudando já isso, vão né? mudando, sim. Mas então quando de repente esse gestor, essa gestora, ela me trouxe uma fala e aquilo não me soou bem, né? E eu fiquei naquilo, ou aquilo me diminuiu. Você falou que é muito no corpo, né? Alguma coisa no corpo, ou emocionalmente, Tá. né? Ou me gerou uma raiva, ou me gerou uma tristeza, ou me gerou um medo, né? Me despertou isso, né? Então tem um estímulo externo, né? Que está me gerando uma resposta interna, uma resposta fisiológica, né? Então eu sinto um frio na barriga, sinto que um aperto, né? Minha mandíbula fecha, o meu ombro contrai, né? Quer dizer, eu tô ali desconfortável fisicamente. Às vezes tá doendo uma coisa que você fala, não, por que isso tá doendo? Não fiz nada e eu tô com uma dor e aquela dor não vai embora. Perfeito. Ou emocionalmente, energeticamente, né? De repente eu chego no trabalho, tô super bem, e de repente alguma coisa aconteceu e eu mingo, né? E eu fico ali meio, nossa, o que aconteceu? Eu fui sugado, né? Não fui sugado pelo outro. Na verdade, o outro me convidou a algo e eu revivi um desconforto aqui internamente. Nossa, isso é muito legal que você falou. Acho que a gente podia, assim, a gente tá meio caminhando pro final, mas isso do desconforto é super importante, porque é o sentir no corpo, né? Sim. É o sentir no corpo. E eu acho que você podia dar um exemplo, assim, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela não tá bem, só que ela acha, como você falou, né? Energeticamente, é o ambiente, então jogaram voodoo em mim, umas coisas assim. Tudo bem, isso é crença, pesado, né? Crença é ambiente pesado. O ambiente é pesado ou é como a forma como você reage ao ambiente? Sim. É a forma como você está internamente mergulhado aí nesses pensamentos, nas emoções e nas sensações.
né? Muito provavelmente. É, eu gosto muito quando a gente fala assim, dessa energia, né? Fala, ok, energia existe de todos os níveis, né? Desde mais denso até o mais sutil. Mas se você está percebendo, onde está essa energia? Dentro de você, né? Então, esse desconforto, onde é que ele está? Que energia que é essa? Então, faça um rastreamento mesmo, porque esse desconforto, eh, essa perda, né, de vitalidade, tudo isso pode estar vindo mediante aos seus próprios pensamentos, aos seus julgamentos, né? Muitas vezes é a gente mesmo que está, quando eu falo desse desconforto, eu estou ali julgando, eu não acho que esse é o gestor certo para mim, a gestora, eu acho que faz tudo errado, não condiz com o que eu penso, não condiz com o que eu gosto, então eu não aprovo. E eu fico nessa ruminação mental mesmo, ou seja, onde é que está essa energia pesada, se não na minha própria mente, né? Ou uma própria dor, uma própria ferida que eu vivenciei dentro do trabalho, e eu tinha uma expectativa, de repente, aconteceu algum problema com o meu cliente e meu gestor não me amparou, aconteceu algo que eu tirei do meu bolso como colaborador, enfim, algo nesse sentido eu perdi, né? Então eu vou ter uma tristeza ali, né? E onde está essa energia pesada? Está na minha tristeza que eu senti, eu perdi algo, senti algo que foi é, emocionalmente uma ferida e eu ainda não dei atenção para isso, né? Então é sempre, quando a gente fala de tomada de consciência, de observar o desconforto, é perceber isso, perceber, pera um pouquinho, como é que eu estou agora? Né? Eu estou bem, eu estou alinhado com a minha expectativa, com o meu papel aqui, né? Se tiver qualquer dissonância disso, pera um pouquinho, opa, não, minha mente está me levando para outro lugar, e não é um lugar positivo, não é um lugar evolutivo, não tô buscando solução, opa, então tem alguma oportunidade aqui em mim, né? Eu estou bem, eu estou no meu trabalho, é onde eu escolhi estar, né? Eu fiz esse exercício quando eu contratei a empresa, porque não é só a empresa que contrata o colaborador também contrata a empresa. Estou aqui, mas meu corpo está inquieto, né? Meu corpo está inquieto, eu não consigo ficar aqui, estou toda hora fazendo esse movimento, eu faço esse questionamento, onde é que meu corpo gostaria de estar? Né? Então eu percebo que quando não há um alinhamento condizente com o meu papel ali, com a minha personalidade, com o papel que eu estou desempenhando, eu sou na frente, linha de frente ali com o cliente, eu sou back-office, eu dou assistência, né? Então eu tenho uma linguagem muito mais analítica, talvez para algo. Então, mas espera um pouquinho, eu estou condizente com o espaço, com o lugar, com a relação que eu estou? Se não, eu estou em algum lugar desse. Ou eu estou na minha mente, num desconforto da mente, ou num desconforto emocional, ou num desconforto físico. Né? Poxa, e muito assim, muita coisa para observar, né? Sim. É muita coisa. É que depois que você começa um processo, fica mais fácil. O difícil é você dar o primeiro passo para se olhar, porque é doído você começar a se olhar, né? A gente leva a vida inteira para se construir de uma forma, né? A gente hoje é um prédio aí, faz esse exercício, multiplica a sua idade por 365 dias no ano, né? Então, pronto, foi o tanto de dias que você se lapidou, que você se construiu para ser exatamente como você é. Então, a gente precisa levar a vida inteira seguinte, né? A partir do momento que você toma consciência para se reconstruir. E não vai vir de um dia para o outro, não vai vir só nessa tomada de consciência, vai vir de um trabalho pessoal, né? E por que isso? Porque o poder não está lá fora. E é essa a maior expectativa que a gente tem, de poder, né? Eu quero mudar no meu trabalho, eu quero mudar na minha empresa, eu quero mudar o resultado, eu quero mudar o nível de satisfação, de sucesso, de felicidade, mas eu estou esperando isso ainda de fora. Né? Será? E essa é uma postura muito de criança ainda, né? E é no momento que a gente se torna adulto que a gente assume esse lugar. Isso, né? A gente precisa descobrir. Hoje a gente está ouvindo mais pessoas falando sobre isso, né? Mas quando a gente era mais jovem, assim, algumas pessoas até liam alguns livros, assim, mas era difícil para a gente entender isso, né? De entender que você pode ser protagonista, que você pode se mudar, se moldar, se trabalhar, existe ferramenta, tudo isso. Só que, né? Hoje em dia ainda tem um mito, né? Sobre muita coisa. Sim. Né? E, assim, eu queria saber, né? Eu acho que é interessante você falar agora um pouquinho do seu back-office, né? Porque a gente já falou um monte de coisa. Conta um pouquinho. Quando você decidiu trabalhar, né, com a terapia? Legal. Na verdade, foi em 2013, eu tive um evento pessoal. Até 2013, eu tinha um melhor amigo, foi meu padrinho de casamento, inclusive, que ele tinha síndrome do pânico na época e ele teve alguns eventos até
próximos, assim, eu próximo a ele, mas eu virava para ele e dizia assim, olha, isso aí é falta de cerveja, vamos tomar cerveja que isso vai dar certo, né? Eu tinha uma baita crítica à psicologia. Mas por quê? De onde eu venho, do lugar que eu venho, né? Da minha família, por exemplo, o lugar da psicologia, talvez pela minha geração, pela geração dos meus pais, né? Era um lugar bastante assim, olha, é para doente mental mesmo, é para loucos, né? E assim, não precisa disso, não funciona, né? Enfim, e não tinha um para quê, né? E em 2013 eu tive um evento bastante traumático, na verdade, pessoal. Eu perdi um tio, que na verdade eu já tinha saído da casa dos meus pais, fiquei 2 anos cuidando dele, da minha tia e da minha madrinha, né? Uma tríade aí muito sagrada para mim emocionalmente e até hoje, né? Que traz aí muitos aspectos dos meus valores. E ele acaba por se suicidar em 2013, exatamente dia 1º de agosto de 2013. Caramba. E ali, então, foi no momento que eu toquei algo que era para mim muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E aí, é um momento que eu fiquei depois disso, né, emocionalmente, ele já tinha depressão e a gente não olhava para isso, a gente não chamava disso, né? Então, eu já tinha uma depressão muito crônica, né? Já tinha uma solidão muito, muito não olhada, uma tristeza, né? Mas então, depois disso, eu entrei em um espaço de perda de mim mesmo, né? E aí a gente vai ser convidado para isso em algum momento da nossa vida. Ou a gente faz isso ativamente, ou a vida vai nos propor isso em algum instante, né? Foi nesse momento que eu me vi durante muitos meses ali, onde a minha base, a minha estrutura do que eu tinha de convicção não era suficiente, né? E ali era uma urgência mesmo de cuidado, uma urgência de dizendo, não, pera um pouquinho, tem alguma coisa comigo, né? Eu preciso de algo mais, eu preciso compreender o que está acontecendo em mim, o que é esse emocional que eu nunca me abri, o que é esse psicológico que eu nunca me percebi, né? O que tem além do que eu conheço racionalmente, né? Das minhas convicções ali. E aí foi esse movimento que eu fiz em 2014, na verdade, quando eu tive o primeiro contato com a psicologia transpessoal, inclusive, né? Um mergulho profundo, um mergulho dentro de mim mesmo, de olhar para as máscaras que eu me preenchi a vida inteira, né? Que eu me coloquei ali desde a infância, para as minhas sombras, né? Para as minhas feridas que eu fui ali deixando de lado durante muito tempo e em busca de quem realmente eu era, né? Eu superior, aí, luzes, que de alguma forma eu sentia que tinha, mas que eu estava muito distante em algum momento, né? E ali eu comecei uma jornada e nunca mais parei, nunca mais parei. Terapias, treinamentos, imersão, vivências transpessoais, sempre com esse propósito. E aí, a partir dali, eu peguei na minha mão e disse, agora, de fato, eu estou nesse trabalho ativo, né? Eu digo, eu mesmo desde 2014, então há 10 anos atrás ali. E aí foi nessa autodescoberta que eu percebia o quanto que o mundo estava adoecido também, né? As pessoas à minha volta, eu dizia, puxa, eu reconheço esse desafio interno, né? Esse desconforto, eu reconheço esse limite, eu reconheço esse lugar de dor, eu reconheço esse sofrimento, eu reconheço essa sensação limitante. Então, e quando eu descobria uma ferramenta a mais, quando eu descobria um recurso melhor, eu dizia, as pessoas não podem viver assim, né? Elas podem viver melhor, elas podem viver realizando os sonhos delas, elas podem viver vivendo relações saudáveis. E eu fui fazendo isso na minha autotransformação, né? Minha esposa, hoje a gente tá 10 anos juntos, e eu dizia assim, até para esse meu próprio amigo, né, o Ronaldo, que é meu padrinho de casamento, que teve a síndrome do pânico, e eu dizia para ele, olha, se um dia eu ficar 1 ano com alguém, você pode comprar a geladeira porque eu vou casar. E aí, realmente, quando eu estava 1 ano, depois da 2014, 2015, eu pedi minha esposa em casamento, eu dei uma geladeira para ela com as alianças, assim, pequenininha, e falei, então, realmente, eu venho construindo isso com ela também, na nossa família. Então, eu venho nessa autotransformação, e percebendo, né, como que o mundo, a vida pode ser melhor para todo mundo quando se faz esse movimento primeiro interno, né, que o mundo externo, e é isso que a gente vê na psicologia transpessoal, a nossa visão de realidade externa está em função do nosso estado de consciência. Que estado de consciência é esse? Meu mundo interior, meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo, minha intuição, minha vida espiritual. Então, quanto mais eu expando isso, quanto mais eu cresço, quanto mais eu torno isso leve,
é claro que a minha vida também vai tornar mais saudável internamente, mais saudável externamente. Foi aí que, como gestor de pessoas, já tinha sido promovido, fui o líder, né, inclusive mais novo, né, do Banco Itaú. Tinha 23 anos, eu fui gerente geral de toda a diretoria de São Paulo. Eu ia para a reunião, todo mundo olhava assim, cara, 23 anos, né? A família da minha esposa dizia assim, ela falava, nossa, a visão que eu tinha de alguém que era gerente geral da agência era alguém careca, barrigudo, de gravata. Eu falei, olha, o careca eu já sou, né? O careca eu fiquei, né? O barrigudo eu tô lutando para me cuidar. Mas então esse arquétipo que tinha antes, né? Que a gente foi aí quebrando, né? Limitante que a gente tem. E ali eu fui crescendo, né? Dentro da organização, virei gestor de pessoas, né? E aí ali eu fiquei 3 anos como gestor, percebendo os desafios. Mas eu falava, eu quero ter um vínculo com as pessoas de possibilitar essas transformações além de um compromisso, né? Além de um ter que vender, ter que fazer algo, né? Além de uma responsabilidade que era muito minha. Ou seja, tinha uma persuasão ali, né? Olha, eu cuido de você, te apresento algo para ter. E isso é uma inteligência, né? Que um líder precisa ter, que um gestor precisa ter em prol do negócio. Mas naquele momento eu senti que eu precisava me desvincular disso. E eu comecei as minhas formações. Minha primeira formação foi de programação neurolinguística. Depois eu fui para a formação de coaching, de ericksoniano, de hipnose. Então eu fui ampliando meu arsenal mais técnico, né? E aí em 2017 eu comecei os atendimentos individuais, né? De coaching, de mentoria de carreira, né? E ali em 2017 fiz um movimento de independência mesmo, né? Dizer, olha, eu preciso agora despontar para um novo caminho de vida. Foi nesse momento que a gente estava descobrindo a gravidez, na verdade, das crianças, gêmeos, de repente, e aí eu me vi assim, e eu me vi com a minha esposa, eu falei, olha, se eu não mudar agora, eu vou ficar no banco, eu vou ficar nesse lugar. Eu falei, eu não quero nem isso, nem para mim, nem para minha família, nem para o pai dos meus filhos, né? Eu falei, eu preciso fazer um movimento maior. E aí foi esse ato de coragem mesmo, né? De chamado, de ato de coragem, de começar esses atendimentos. Em 2018 eu fiz essa transição completa, né? Eu já estava, né, não só ali como mentor, como coach, mas também de uma forma terapeuta, né? Dentro de tudo que eu colocava, do que eu facilitava nesses processos individuais, né? E em 2018 eu fiz uma outra formação do Instituto Gallup, que aí é onde eu trago muito, muito embasamento aí de cultura organizacional, de engajamento, de liderança, de pontos fortes. E onde fui convidado para uma parceria mesmo para trabalho em uma indústria organizacional, para fazer um trabalho organizacional, e eu falei, é isso, né? Eu estou num movimento desde então desse propósito, né, de facilitar esse processo, né, de conexão, transformação, realização das pessoas através dos grupos, né? E eu acredito muito que dentro das organizações é que a gente vai mudar de fato também o mundo, né? É claro que a gente tem os grupos onde as pessoas buscam, né, como treinamento, como leader training, né, como a gente vai ampliando isso, no movimento muito mais de capilaridade, né? Todos podem participar. Mas quando uma empresa ela se transforma, essa entidade, né? É uma entidade social, uma entidade espiritual no mundo, né? Uma organização. É muito grande. Muito, muito grandioso. Então é onde eu busco, né? Alinhar ali essa transformação com cada líder, com a organização em si, com a cultura em si, de alguma forma tocar essa cultura. E, é claro, quando sempre tendo essa oportunidade, né? Todo mês aí tendo esses grupos de transformação, porque eu sei também que eles vão levar para as famílias, para as empresas deles. Então, e aí eu fui buscando outras formações, a formação própria da pós-graduação, especialidade, né? Na psicologia transpessoal, pela Lubrate, enfim, constelação familiar, renascimento. Desde então nunca parei de estudar técnicas de expansão de consciência, enfim. E aí o currículo é grande porque eu falo que trabalhar e estudar são duas forças para mim de vida. Trabalhar é servir, né? E estudar é aprender. Então, é receber da vida. É isso. É muito legal essa história, assim. É muito, assim... Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Uhum. Um processo que aconteceu naturalmente e é isso. E vem do autoconhecimento, né? De você ter
despertado, olhado para você, entendo o que você realmente queria desenvolver. Sim. Né? Que é o que a gente volta em tudo que a gente conversou aqui hoje, né? É exatamente de você começar a se olhar, se observar, olhar o que realmente faz sentido, né? E como é que as pessoas te encontram, né? A pessoa está assistindo aqui, pensando, poxa, eu acho que ele pode me ajudar a começar a dar um primeiro passo, fazer uma conversa, né? Então, sim, a primeira coisa é fazer uma conversa, né? Para você entender qual que é a situação e como é que pode começar a ajudar. Então, como é que as pessoas te encontram? Seu Instagram, seu site? Gustavo Sansi para todas as mídias, né? Tá. @Gustavo Sansi no Instagram, no YouTube. Eu gosto muito de várias formas de servir também, né? Sou instrutor de meditação guiada também pelo Insight Timer. Então tem no Spotify, se você colocar lá Gustavo Sansi, também tem episódios aí de conhecimento de conteúdo. Tem mais de 60 episódios, bastante bacana. Então, eu estou em todas as mídias. Se você procurar Gustavo Sansi, @Gustavo Sansi, tem meus contatos, tem sempre meu WhatsApp. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer, uma honra. Se de alguma forma puder servir, estou aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite, né? Adorei, assim, é um assunto que eu gosto muito e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque é desafiador, a liderança é desafiadora e é um dos aspectos, quando você consegue desenvolver bem, com certeza muda muito a empresa e muda muito a vida das pessoas, né? Sim. Sim, porque muda o aspecto que ela traz. Nosso trabalho é parte da nossa vida, né? Então, é claro que se eu tenho um trabalho feliz, eu tenho possibilidade de trazer isso para minha família, para minha casa, para a relação que eu tenho com o mundo, né? Para aquilo que eu desejo no mundo. Eu posso conhecer mais, eu posso aprender mais, eu posso servir mais, né? Eu posso transformar mais vidas, eu posso beneficiar mais meus filhos, minha esposa, meu marido, né? Então, o trabalho, ele é essa fonte de vida, né? Então, quando a gente coloca muito carinho, muita responsabilidade, né? Esse movimento de amor mesmo, muito consciente, todos ganham, né? É vida. Com certeza. Legal? Então é isso. Muito obrigada, viu? Que agradeço. Muito, muito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo bom papo, pelo encontro, pelo espaço maravilhoso aqui. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado, querida. Bom, você que assistiu até agora, espero que você tenha gostado. Então, vou deixar os contatos aqui do Gustavo também. Então, segue ele nas redes sociais, né? Ele tem muito conteúdo. Já entra lá no Spotify também. Eu já vou entrar também para ver. Com certeza vale muito a pena. E é isso, pessoal. Não tem muito jeito, né? A gente mais ou menos está sempre no mesmo barco, né? Como empresários, a gente tem problemas muito parecidos. E o nosso melhor caminho é o nosso autodesenvolvimento. Porque se a gente melhora, tudo melhora, inclusive a empresa e as pessoas com quem a gente trabalha. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembre-se de curtir, compartilhar com quem precisar assistir e eu espero você no próximo. Até lá!